Estamos de volta para o segundo bloco de O Livre com o senador Cidinho Santos. Bruno, você ia fazer uma pergunta, eu tive de te interromper. Sim, senador, você. O senhor há 10 dias esteve na chalana do senador Wilder Moraes, junto com o indicado a ministro do STF, Alexandre de Moraes, e outros senadores. Eu queria saber o que foi falado naquela noite e se o senhor acha moralmente aceito o ministro Alexandre de Moraes ter passado por isso antes da sabatina oficial no Senado. Olha, sobre esse episódio que no Brasil todo foi comentado e bastante divulgado, na verdade nós estávamos na sessão do Senado, e o senador Wilder falou, olha, nós vamos estar recebendo hoje lá na minha casa, porque na verdade quando se fala da chalana dele, tem sua impressão, é um barco-casa. O senador Wilder mora nessa casa lá em Brasília. Ele mora nesse barco-casa. Ele vem no helicóptero dele, empresário bem-sucedido, de Goiânia, posa no heliporto do lado e ele mora nesse barco-casa lá. Não é atracado? É atracado. Não é na casa, não tem a casa e o salão não fica atracado? A casa é de um amigo dele e ele mora no barco. E ele nos convidou, 8 senadores, e a gente foi lá. Na verdade era a bancada do PP, com PSD e mais, que é o bloco parlamentar deles, mas pela proximidade que eu tenho, me convidou também. E foi uma coisa normal, foi um jantar normal, de que, olha, o ministro Alexandre de Moraes foi se apresentar, falar do currículo dele, o que ele fez conosco com aqueles 8 senadores, depois ele fez com os outros 81. De repente pode ser dado uma dimensão maior, porque foi lá na chalana, no barco do Wilder, mas ele depois almoçou conosco terça-feira lá no Senado Federal, no bloco moderador, depois ele foi em cada gabinete, pediu apoio, ele na verdade se apresentou, falou, olha, eu sou advogado, já escrevi livro, fui promotor, fui secretário de Segurança, fui secretário de Serviços Urbanos lá de São Paulo, se apresentou e falou, ele como ministro, ele ia ter a posição dele, assim. Então, teve uma dimensão na imprensa bastante diferente, mas a conotação foi exatamente essa. Mas como que foi? O barco chegou a percorrer o lago? Não, Até que horas foi esse encontro? Não, o Quanto barco tempo não durou? saiu do lugar, nós entramos lá no barco, aguardamos ele chegar, ele chegou, conversamos um pouco, sentamos, jantamos, foi embora, mesmo porque Brasília é muito difícil, a sessão termina 9, 10 horas da noite, você todo dia tem compromisso. Então foi ali com conversa de 1h30, 2 horas. Senador, quem nasceu primeiro, o político ou o empreendedor? O senhor começou como político. Eu comecei fui o primeiro prefeito dessa minha cidade lá. Com que idade? 22 anos. 22? 22 anos, eu fui eleito, tomei posse. Que experiência política o senhor tinha? Tinha sido... Não, eu vim para Cuiabá estudar e aí consegui, um deputado estadual da região me deu um emprego aqui, entendeu? Então eu estudava à noite e trabalhava com ele de dia. E nesse período lá eu fiz um trabalho de liderança lá nesse município nosso lá e acabei sendo o líder de emancipação do município. E passado, depois que emancipou 2 anos, teve a primeira eleição, teve um clamor das pessoas, falaram, esse menino podia ser o prefeito, né? Podia ser o prefeito e tal. E eu entrei prefeito. Naquele tempo, na região lá era uma região de garimpo de diamantes. Então a região movimentava muito dinheiro, não era só Nova Marilândia, mas os municípios em volta. Arenápolis, Nortelândia, Santo Afonso, Alto Paraguai, Diamantina, então a região que movimentava muito dinheiro. Chegou ao final do meu primeiro mandato, já em 96, começou as questões ambientais, nós tivemos um promotor lá que é meu amigo, chama o Dr. Domingos Sávio, ele está aqui hoje, é o procurador, e ele foi lá, ele é muito duro, né? Então ele fechou aquele garimpo tudo e tal, e eu ia falar para o Dr. Domingos, mas você está deixando todo mundo desempregado. Eu falava, Cidinho, um dia você vai me agradecer, né? E realmente, passado muito tempo, passou essa transição, a região se reinventou com outras economias, com a avicultura como tem hoje, bovinocultura de leite, algumas outras atividades, as coisas voltaram à normalidade. Então, quando terminou meu primeiro mandato, eu me recolhi, não tinha reeleição naquele tempo, né? Mas assim, mudei para Tangará, fui cuidar da minha vida e tal. Quando foi em 2000, eu fui chamado para voltar novamente. E eu não queria, falei, daqui é para frente, não quero voltar para trás. Mas teve o pessoal foi lá em casa, 90 dias da eleição, saí candidato contra o prefeito, que na época já tinha reeleição. Ganhei a eleição, mas já com a cabeça da questão da geração de emprego e renda. Porque eu pensava, não adianta eu ser prefeito de uma cidade, ter educação de qualidade, ter saúde,
se eu não tenho, quem vai utilizar? Não tenho cliente, as pessoas estão indo embora que não tem emprego. E aí eu fiz lá o que eu chamo de uma reforma agrária municipalizada. Eu peguei as áreas degradadas do garimpo, fiz 150 chácaras, dessas 150 chácaras, 105 se tornaram em aviários, fiz uma integração de avicultura e as coisas foram acontecendo normalmente. Então, mas só que para as pessoas acreditarem, saber o que era isso, porque as pessoas não sabiam o que era, eu fiz o primeiro aviário. Eu dou uma chacrinha, ela fez o primeiro aviário. Meu pai, quando chegou e viu aquilo, falou, quantos frangos cabem nesse aviário? Falei, nesse meu, que era um aviário 12 por 130, cabe 22 mil frangos. Falei, você tá louco, você tá louco. E eu tinha uma granjinha de 1000 frangos, para mim cuidar desses 1000 frangos. Matar esses frangos, congelar e vender, quase ficou louco, você criar 22 mil frangos. Falei, não, meu pai, mas esse processo é diferente. Tem uma empresa que fornece a ração, que fornece o pintinho, que vem buscar, que abate no frigorífico e tal. E eu fiz esse trabalho didático para as pessoas acreditarem e investir também, né? E ali começou as pessoas com um aviário pequeno, depois tinha pessoas que tinham recursos mais, que foi para o Japão, voltou de lá para cá, não tinha o que fazer, entravam no projeto nosso. E chegou um momento que começou a faltar ração, porque a integração vinha, o frango batendo. E havia mercado para isso? Já começou a produção e havia demanda já. O processo funciona assim, Augusto. No processo de integração, que é um modelo que veio do sul para o Mato Grosso, você tem uma empresa, no caso uma integradora, que é o frigorífico, você tem que entrar com as instalações e a mão de obra. O frigorífico te fornece o pintinho, a ração, medicamento, transporte, assistência técnica. Perfeito. E ele te paga pelos seus cuidados. Se você cuidou bem, você ganha bem. Se cuidou mal, você ganha mal. Entendeu? Então, assim, facilitou para esse pessoal. E começamos esse projeto lá. E chegou um momento que, como a ração vinha de Nova Mutum, começou greve de caminhoneiro, fechava a estrada. Sem terra, fechava a estrada. Aí os frangos morriam nos aviários, um comendo os outros, né? E aí, um dia, o dono do frigorífico me chamou, falou, seu Arnaldo, mora em Curitiba hoje, falou, Cidinho, eu tenho intenção de que essa ração seja feita lá em Nova Marilândia. Porque se não for feito lá, nós vamos ficar difícil de mobilizar. E ele fez o frigorífico em Nova Mutum, mas como a avicultura é uma atividade para pequenos produtores, e Nova Mutum não tinha esse pequeno produtor, 80% do frango que abatia no frigorífico dele ia lá de Nova Marilândia. Então ele precisava do frango, mas também tem a questão da ração. E aí eu tinha terminado a eleição, estava devendo para meu sogro, pagando juros e tal. Eu falei para minha esposa, vamos vender uma propriedade e a gente paga seu pai e fazer uma fábrica de ração, né? E aí leva resistência, mulher não gosta que venda as coisas, né? Mas acabou convencendo, vendemos a propriedade, fizemos uma fábrica de ração, paguei o pai dela. E aí me tornei empresário do negócio. E essa avicultura, esse projeto, ela me trouxe um nublário, foi candidato a governador em 2002, ele foi lá e viu aquilo, falou, mas o que você está fazendo aqui, ninguém sabe que você está fazendo isso. Eu falei, não, o Estado te ajuda em alguma coisa? Eu falei, não, porque eu dava energia, poço artesiano, mão de obra para construir o aviário, até aquela primeira palha de arroz, eu tinha que arrumar para uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar. E às vezes até a primeira cesta básica do primeiro dia para sair o primeiro lote dele de frango, que demora 42 dias. Isso gerou muito emprego logo de saída. Gerou, e aí começou a movimentar e tal, a coisa foi acontecendo. E aí quando foi em 2005, esse frigorífico foi vendido para Perdigão, que é um grupo famoso. Hoje Perdigão e BRF são juntos, né? Perdigão Sadia formaram a nova empresa, chama BRF. A partir da Perdigão comprou, foi a São Paulo, né? Falei, agora que a coisa vai acontecer mesmo, né? É uma empresa grande, agora nós vamos para 300 aviários e tal. E cheguei lá, mas levei um banho de água fria muito grande. Os diretores falaram, olha, nosso projeto é diferente, nós queremos fazer os aviários lá em Nova Mutum, os aviários mais automatizados, mais modernos. Os seus aviários são aviários simples, os barracões, a gente não tem interesse, vamos cumprir o contrato, que iria até 2008 por aí, e depois está encerrado. Então aquilo eu voltei de lá muito preocupado, né? Voltei, falei com o governador, o Blário, falou, você tem que achar alguém para montar um frigorífico lá. E eu saí no Brasil todo. Eu peguei o carro, descia no Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, trazia a pessoa ia lá, via, mas não acreditava. E por quê? Por que não acreditava? É cidade pequena, áreas degradadas do garimpo, e eu tinha acreditava muito numa coisa, que hoje tem valor, daquele tempo não tinha,
que é a mão de obra que existia lá disponível, né? Então as empresas só queriam ir para onde? Para Sorriso, para Nova Mutum, para Lucas do Rio Verde. E hoje tem o processo inverso, as empresas vão até para esses lugares, mas elas também vão para onde tem mão de obra, porque a mão de obra acabou se tornando um fato fundamental. Se consolidou o projeto, foi perfeitamente consolidado. Exatamente. Aí, quando chegou o momento que não tinha mais nenhum interessado mesmo, um dia eu fui lá em São Paulo, na verdade fui na missa, um domingo, encontrei uma senhora lá, eu falei, dona Irene, cadê o Nino? O Nino era o esposo dela. Falei, seu Cidinho, o Nino tá lá para os Parecis, só volta a cada 30 dias, porque não tem emprego aqui e tal. Ele deu um tapa no meu rosto, entendeu? Aí eu falei, eu tenho que fazer uma tentativa. Fui mais uma vez em São Paulo, conversei com os diretores lá, falaram que você quer tanto, vou te dar um contrato para você fazer um frigorífico para bater galinhas, matriz de descarte. Falei, ótimo. Vim, comecei um projeto, daqui a pouco a quantidade de matriz não dava certo, a gente teve que refazer o projeto, e até hoje nós temos lá um compromisso de bater 4 dias por semana a galinha, e todo mundo odeia, porque não é só a galinha, é o galo também, entendeu? Então aquilo é uma tristeza suja, tudo, galo muito grande, regular as barcas, quando o dia quer bater galinha e galo, os funcionários chegam, vira a cara, mas como está no contrato, aí o contrato vai ainda muitos anos para frente, nós temos que cumprir. Então é assim, acabei me tornando empresário do negócio, mas o negócio iniciou com essa visão empreendedora de geração de emprego e renda, e agora nós estamos com um projeto de parceria com a China, nós estamos abatendo lá hoje 150 mil frangos, vamos agora para 200 mil frangos, e o projeto aí, se der certo com a China, chegar a 400 mil frangos dia. Fique à vontade para partir. Cidinho, 3 vezes prefeito de Nova Marilândia, depois seu irmão foi prefeito, vocês perderam a eleição. O que aconteceu nessa questão política lá em Nova Marilândia? Olha, meu irmão, um menino jovem, né, e como a primeira vez que eu fui prefeito, eu cometi vários erros, que você, da juventude, você queria fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Quando meu irmão foi prefeito agora, eu fui muito em cima dele. Eu falei, aqui você tem que ser assim, você tem que ser assim, e ele foi um prefeito extremamente competente, um menino que deu um show, um dos melhores prefeitos da região. Fez as coisas certas, corretas, contas aprovadas, não teve um processo, deixou a prefeitura com dinheiro na conta, com mais de 6 milhões em convênio, com o dinheiro dos convênios depositado a contrapartida, só que ele não fez a parte política, porque todo mundo achava que ele também seria um Cidinho, né, de que eu faço aquilo lá, todo mundo, né, toda hora estou aqui, pode me ligar o Michel Temer, como também pode ligar o Crica lá do aviário, no meu celular, a mesma coisa, eu atendo do mesmo jeito, né. E meu irmão, ele fez uma gestão excepcional, mas não fez a parte política. As pessoas, quando está tudo muito bom, querem mais, porque a cidade, todo mundo empregado, a cidade toda asfaltada, saúde de qualidade, educação no primeiro lugar no IDEB do Mato Grosso. Então, se está tudo como aconteceu em Sapezal, em 2012, que o grupo do Blário Martins perdeu lá. Perdeu lá, a cidade acabou, agora queria qualquer pessoa que o Blário indicasse para o prefeito. E às vezes é bom que a cidade passe por isso, para ter um amadurecimento. A pessoa que está lá também foi meu vice-prefeito, é uma boa pessoa, é uma pessoa honesta, correta, que vai fazendo a gestão dele de acordo com as condições dele. Agora, teve uma lei aprovada pela Assembleia aqui do Estado que impõe a nova divisão dos municípios. O senhor, como ex-prefeito e como ex-dirigente da Associação Mato Grossense de Municípios, o que o senhor pensa sobre essa nova divisão? Olha, na verdade, beneficia porque é um processo que já está de muito tempo, né? Porque quando retirou-se da Assembleia Legislativa a questão de você, primeiramente, legislar sobre a emancipação de municípios, passou para o Congresso Nacional, porque havia uma farra desenfreada da criação de municípios, isso depois de, acho que de 2000, suspendeu, nunca mais se criou um município no país. E também se segurou essa questão da redivisão territorial. Então você tem regiões de que você tem muito mais a ver com aquele município que está do seu lado do que com outro município. Você, por exemplo, tem área que está aqui ao lado de Santo Antônio do Leveger, que a prefeitura vai ter que ir lá buscar o aluno, que a prefeitura tem que arrumar a estrada, e essa área pertence a Rondonópolis. Então o prefeito de Rondonópolis nunca vai vir aqui em Santo Antônio do Leveger para dar um atendimento. Então essa é a adequação que foi feita, evidentemente tem uma questão política, todo mundo reclama, mas foi justamente nesse sentido, de você equalizar as questões, que tem muito mais afinidade uma localidade com o município que está perto dele do que o outro que está lá, que é o município mãe. Mas tem prefeitos, por exemplo, que reclamam
de terem perdido nessa divisão terras importantes, com produção de soja, por exemplo. É o caso de Paranatinga. Como... Todo mundo é evidente porque tem uma pressão política. Você imagina na cidade, o cara que fala, olha, como lá em Barra do Garça, depois da Nova Chavantina. Então todo mundo já crucifica o prefeito, olha, como é que você não agiu, o deputado da região não agiu, aconteceu isso. Mas quem fez o processo foi os técnicos da Secretaria de Planejamento e observando essa questão da realidade local. Evidentemente ninguém gosta de perder, mas mais do que você tem a questão primeiramente não inviabilizou Paranatinga a perda dessa área. Paranatinga é um município próspero, está crescendo a questão da agricultura lá, isso com certeza vai ser minimizado muito rápido. E segundo, você tem que entender a pessoa que mora lá. Qual que é o melhor para a pessoa que mora naquela localidade? Ele pertencer a Paranatinga ou ao município onde ele está mais próximo? Então, acho que isso que tem que observar a pessoa que mora lá e que é o mais interessado. Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já já para a terceira e última parte da entrevista com o senador Cidinho Santos.